Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós falaremos sobre fisiologia e anatomia do sistema digestório de ruminantes. Hoje, na verdade, vocês perceberão que nós vamos falar de vacas. Nós vamos falar como as vacas se alimentam e como é que é a anatomia das vacas. Bem, o título é Fisiologia e Anatomia de Ruminantes. Quem são os ruminantes? Os ruminantes são aqueles animais que ruminam, que têm a capacidade de ruminar. O que é ruminar? Ruminar é o processo de trazer de volta o alimento que estava ali no estômago para a boca para ser remastigado, certo? Quem é que faz isso? A vaca rumina, a ovelha rumina, a cabra rumina, a búfala, os búfalos ruminam. Então quando você vê uma vaca deitadinha, pegando o alimento ali na boca, a boca dela mastigando, ela está na verdade ruminando. Esse alimento já foi engolido, já chegou no estômago, no rumen, para falar a verdade, já chegou no rumen. Depois de um tempo esse alimento voltou, certo? E agora ela está remastigando esse alimento. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque, se vocês repararem nos animais que eu citei, vaca, ovelha, cabra, búfala, esses animais são presas na natureza, certo? Um leão está doido para ir lá e caçar esse animal. Então elas precisam comer rapidamente. Então se você pega um balaio aí e põe 30 kg de silagem para uma vaca, meia horinha depois ela comeu tudo. Então eles comem rapidamente, depois eles escolhem um local seguro, deitam nesse local seguro, ele e várias outras amiguinhas dela ali, certo? Ou seja, eles estão protegidos. E aí é que ela vai mastigar os alimentos. Tem alguns seres humanos aí que são meio apavorados na hora de comer, né? Come assim para a boca e pelo nariz, mas não tem essa capacidade de trazer de volta o alimento e remastigá-los. Os ruminantes têm essa capacidade. Bem, já que nós vamos falar de anatomia dos ruminantes, vamos relembrar aqui rapidamente do que nós vamos falar. Nós vamos falar do trato digestório dos ruminantes. O trato digestório é composto por boca, com dentes, língua, esôfago, estômago, que nos ruminantes é dividido em 4 partes, na ordem rumen, retículo, omaso e abomaso. Então o alimento entrou pela boca, desceu pelo estômago, chegou no rumen, depois do rumen ele vai para o retículo, depois do retículo ele vai para o omaso, depois do omaso ele vai para o abomaso, e ali depois do abomaso ele vai para o intestino delgado e por fim para o intestino grosso, certo? Vocês já sabem aí de ensino médio as funções básicas, né, do sistema digestório. Os dentes são responsáveis pela mastigação, o estômago é responsável pela digestão, o intestino é responsável pela absorção e o intestino grosso é responsável basicamente pela reabsorção de água, e o restante vai ser excretado em forma de fezes, certo? Mas já que os ruminantes eles têm essa capacidade de ruminar, de trazer o alimento de volta e tem um estômago dividido em 4 partes, nós precisamos observar melhor a anatomia para entendermos a fisiologia, para entendermos como funciona, certo? E a primeira coisa que eu vou falar aqui na aula, e pode guardar porque é questão de prova, vocês sabiam que vaca não come capim? Isso, vaca não come capim. Sabe quem come capim? Bactérias e protozoários, ou seja, micro-organismos que vivem dentro do rumen da vaca, dentro do estômago da vaca. São esses micro-organismos os responsáveis por digerir a celulose e a hemicelulose, ou seja, os vegetais que esse animal consome, certo? Então vamos lá. Boca dos ruminantes. A primeira grande característica é que os ruminantes não têm os dentes incisivos superiores. Esses dentes da frente aqui, certo? Os ruminantes não têm. Eles têm os dentes incisivos inferiores e têm os pré-molares e molares aqui atrás. Mas os superiores aqui eles não têm. Isso está relacionado ao processo de alimentação. A língua da vaca é uma língua muscular muito áspera, que é responsável por agarrar o alimento, torcer o alimento e puxar para dentro da boca, certo? Se esse dente da frente aqui de cima existisse, a língua ia bater ali, não ia conseguir trazer o alimento rapidamente. Então, evolutivamente, esses dentes desapareceram. Então, o que você vai ver ali é apenas uma região de gengiva, certo? É chamado de pulvino dental. Essa região, portanto, não tem dentes. Mais uma característica legal dos ruminantes com relação à dentição, os dentes de trás aqui, né, os pré-molares e molares, nos ruminantes, eles são moles, eles são móveis. Por quê? Porque a vaca ela vai
comer rapidamente, depois ela vai deitar e vai remastigar esse alimento. Quando ela for fazer isso, o alimento fica vários minutos aqui dentro da boca e a vaca fica fazendo assim, ó, misturando, moendo esse alimento, certo? Mastigando mesmo. Então os dentes da vaca, os superiores e inferiores aqui de trás, eles têm a capacidade de fazer um movimento lateral, justamente para pegar a célula vegetal e tentar esmagar ela, certo? Então se um dia você abrir a boca de uma vaca, chegar lá atrás, mexer no dente dela e o dente dela estiver mole, bambo, não é nada demais, certo? É normal isso. Bem, nós já falamos da boca, já falamos da língua, um órgão muscular responsável pela apreensão dos alimentos. Esse alimento, na hora que ele é agarrado, ele vai ser engolido. Para ser engolido, precisa de saliva, porque a vaca ela vai comer 30, 40 quilos de silagem de uma vez só, certo? Então a vaca precisa de muita saliva para conseguir engolir rapidamente. Pega 1 quilo de farinha e tenta comer farinha aí para você ver se não vai ficar agarrado, certo? A célula vegetal, dependendo do tipo de alimento, se for um feno, por exemplo, um alimento seco, fica difícil de engolir, ainda mais se você não mastigar. Então, precisa de muita saliva. Pode cair de costa aí, ó. Uma vaca produz mais ou menos 100 litros de saliva por dia, certo? Porque ela precisa de muita lubrificação para poder fazer esse alimento descer. E depois de bastante lubrificação para poder fazer esse alimento subir de volta, certo? Então, a vaca, ela produz aqui nas glândulas salivares muita saliva. A saliva dos ruminantes, além de ter essa função de lubrificação do bolo alimentar para ele poder descer ao rumen, também tem outras 2 substâncias importantes. O bicarbonato, que é responsável por tamponar o pH ruminal, já vamos falar disso, e ureia. No ciclo do corpo, no nosso ciclo do metabolismo, a ureia é um produto que vai ser excretado. O ser humano, na urina do ser humano tem ureia. Só que a vaca, ela tem capacidade de usar a ureia como fonte de alimento. Tanto que a gente pode adicionar ureia na alimentação dos ruminantes e as bactérias do rumen conseguem aproveitar essa ureia. Então, se no corpo da vaca também é formada ureia, a vaca não joga isso fora. Essa ureia formada ali no fígado cai na corrente sanguínea, vem aqui para as glândulas salivares e compõe a saliva. Então a vaca, toda vez que ela produz ureia no corpo, a ureia vai na saliva e ela engole essa ureia. Ou seja, a vaca produz o seu próprio alimento. Legal, né? Claro que em pouca quantidade, né, pessoal? Mas ela produz, ela tem a capacidade de usar a ureia que seria jogada fora. Conseguem perceber que os ruminantes eles são adaptados para comer muito e rapidamente? Porque depois esse alimento, né, ele chega ali no rumen, ele é armazenado no rumen. O rumen é uma grande câmara de fermentação, cabe ali 80, 100, 160 litros de alimento, é alimento mais líquido, certo? Depende aí da raça, depende do tipo de animal. Pensando numa vaca aí, pode caber de 80 até 160 litros de comida ali dentro. O rumen é a primeira divisão do estômago dos ruminantes. É grandão, tem uma camada muscular, certo? Então, para quem já comeu buchada, na verdade, o que você está comendo é o rumen, certo? A camada muscular do rumen. O rumen, então aqui, ó, o rumen está aqui do lado esquerdo. O rumen fica fazendo esse movimento aqui. Então, a vaca, quando ela está comendo, o rumen já está ali, misturando esse alimento com um pouquinho de água que tem ali dentro, para poder começar a tentar ir quebrando em partículas menores. Mas lembrem-se, a vaca não mastigou direito. Então, o rumen ali está começando a tentar ajudar nesse processo de digestão. Mas é de levinho, tá, pessoal? E, na verdade, o que ele está fazendo é jogando a bactéria em cima da planta que a vaca acabou de comer, certo? Para a bactéria começar a fazer a ação dela. Então, a vaca comeu, aí depois que ela comeu, ela vai deitar em algum lugar, certo? O ruminante ele tem 3 divisões do dia dele. Ela passa 8 horas comendo, de preferência rápido, em grande quantidade. Depois ela passa 8 horas ruminando, deitadinha, trazendo o alimento de volta para a boca e ruminando. Depois ela passa 8 horas sem fazer nada. A gente brinca que ela está vadiando, certo? Na hora que esse alimento chegou ali embaixo, já passou, né? Boca, dentes, língua, desceu pelo esôfago. O esôfago é um órgão muscular, então ele tem a capacidade de empurrar o alimento para baixo, e se o alimento precisa subir, tem a capacidade de empurrar o alimento de volta para cima. Chegou no rumen, que é a primeira divisão do estômago.
Ali no rumen, as bactérias e os protozoários digerem esse alimento através de fermentação anaeróbica. Anota isso aí, faz uma estrelinha, escreve que fica na prova. Então, o que as bactérias fazem? As bactérias pegam a célula vegetal, a parede celular, pegam o conteúdo da célula vegetal e se alimentam daquilo. Quando elas se alimentam, elas produzem ácidos graxos voláteis. Produzem ácidos. Quem são esses ácidos graxos voláteis? Também conhecidos como AGVs. Os AGVs são acetato, propionato e butirato, principalmente. Nós temos outros formatos, mas esses são os principais. O acetato, ele é mais formado quando o animal come plantas, volumoso. O propionato é mais formado quando o animal come rações, né? Come grãos, cereais. E o butirato é formado ali com um pouquinho de cada. Não vamos entrar em detalhes, mas a maior produção de propionato leva a maior produção de leite, certo? Então, se eu alimento a vaca com ração, produz mais propionato, a vaca produz mais leite. Mas se eu alimento a vaca com mais volumoso, certo? Com feno ou então com silagem, que menos ração, é formado mais acetato e mais butirato. Então, a quantidade de leite produzida é menor, mas em compensação, produz-se mais gordura no leite. Legal, né? Então, vocês já sabem aí que se você quiser produzir gordura no leite, tem que fornecer volumoso para a vaca. E se você quer produzir mais leite, tem que fornecer concentrado para a vaca. Ali no rumen, eu acabei de falar para vocês que são produzidos ácidos graxos voláteis, AGVs. Eles são ácidos. Então, o pH do rumen é levemente ácido, fica ali em torno de 6,7, certo? Quando o pH abaixa de 6, 5,6, 5,4, a vaca entra num estado de acidose, a vaca pode vir a morrer. Então, para regular esse pH em torno ali de 6,7, 6,5, aquele bicarbonato que está ali compondo a saliva vai lá e tampona essa solução. Por isso que a vaca baba bastante, certo? Então, quando perguntarei para vocês, por que a vaca baba? Não é porque ela não sabe cuspir, é porque ela precisa lubrificar o alimento para o alimento descer e porque ela precisa também tamponar o pH ruminal para que ele se mantenha em torno de 6,7. Ali no rumen, certo? Esse alimento ele volta, a vaca deitadinha, ela volta com esse alimento para a boca e mastiga. Sabe o que ela está fazendo? Ela está quebrando o alimento em partículas menores para engolir de novo, para as bactérias e os protozoários, ou seja, os micro-organismos do rumen, poderem atuar melhor em cima desse alimento. E aí produz-se esses ácidos graxos voláteis, eles são absorvidos ali pela parede ruminal, certo? Caem na corrente sanguínea e a célula da vaca utiliza esses ácidos graxos voláteis como fonte de energia. Nós, seres humanos, utilizamos glicose, a vaca utiliza ácido graxo volátil. Entendeu que, na verdade, quem come capim não é a vaca, é a bactéria? Eu acho isso fantástico. Bem, a parte mais difícil da digestão dos bovinos é essa aqui, certo? Que as vacas, elas precisam das bactérias e utilizam o que a bactéria produz. A bactéria também produz proteína, chamada de proteína microbiana. Essa proteína vai ser quebrada depois lá no abomaso. Então vamos chegar, o alimento está no rumen, certo? Do rumen ele vai para o retículo, chama-se retículo porque ele é todo reticulado, ele parece um favo de mel, certo? Ele fica para frente ali do rumen, é menorzinho, pequenininho, ele tem uma função, ele parece uma bombinha, ele tem uma função de que quando cai líquido ali dentro dele, o alimento cai dentro dele, ele empurra para o omaso, mas ele só deixa passar partículas que forem menores do que 1 centímetro. Se for maior que 1 centímetro, não passa, fica no rumen até ser digerido, certo? Depois que passou pelo retículo, chega no omaso. O omaso, também conhecido aí no campo como folhoso, é um órgão redondo, assim, cheio de lâminas. Ele tem a função de espremer o alimento para tirar um pouco de água, certo? Ali começa um pouquinho de reabsorção de água. Mas o retículo e o omaso, eles não tem nenhuma função de digestão diretamente. Então esse líquido, espremeu, aí o líquido continua, o líquido chega na quarta divisão, na última divisão do estômago, que é a quarta divisão, que é o abomaso. O abomaso já fica do lado direito.
Então olha que legal, eu tenho rumen e retículo do lado esquerdo, omaso e abomaso do lado direito. Na hora que chega ali no abomaso, o abomaso tem glândulas igualzinho o estômago nosso, do ser humano, certo? Igual dos monogástricos que nós já falamos. Então ali, as proteínas produzidas lá pelas bactérias são quebradas, são digeridas, certo? E aí, essas proteínas são quebradas em aminoácidos e chegam no intestino delgado. Quando chegam no intestino delgado, os aminoácidos são absorvidos. Então, a função ali do intestino delgado é basicamente a absorção dessas proteínas, absorção de aminoácidos. Ali também, no intestino delgado, o fígado ele libera a bile é responsável por emulsificar as gorduras e quebrar as gorduras em ácidos graxos, certo? Esses ácidos graxos, lipídios, né, de maneira geral, também são absorvidos. Nós temos ali soluções do pâncreas, que é responsável aí por digestão de proteínas, por digestão de carboidratos, tá? Então o pâncreas tem algumas enzimas ali. E aí no intestino delgado, o que foi produzido ali pelo abomaso vai ser absorvido, e o que passou do rumen também, né, e passou pelo abomaso, vai ser absorvido ali no intestino delgado. Depois chega no intestino grosso. O intestino grosso é o local onde as fezes começam a ser formadas, ou seja, na verdade é onde o intestino começa a apertar o bolo alimentar para que ele solte água, e aí a água é reabsorvida, certo? Então ali as fezes vão sendo formadas até que seja excretado. Vocês entenderam como é que é o processo como é que é a morfologia e o processo de digestão dos ruminantes? Vamos resumir? Boca, esôfago, rumen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino grosso. Quais são as funções? Boca, dentes, língua, apreensão dos alimentos. A glândula salivar ali produz saliva que ajuda a engolir o alimento, o esôfago ajuda a empurrar o alimento para baixo. Chegou no rumen, é onde vai ocorrer a fermentação, ou seja, a digestão fermentativa, tá? Ali são produzidos ácidos graxos voláteis e proteína microbiana, que serão utilizados como fonte de energia pela vaca. O restante do alimento passa ali, né? Retículo, omaso, abomaso, a proteína vai ser quebrada no abomaso e vai ser absorvida no intestino delgado, as fezes vão ser formadas no intestino grosso. Acabou. É isso que vocês precisam saber de ruminantes, beleza?